Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre metodologia de pesquisa, uma questão de projeto, e eu estou aqui com a professora Amanda para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. Muito bem-vinda, professora Amanda. Obrigada. Então, a questão toda se trata da gente entender o que é essa palavra metodologia, entender que não é um bicho-papão, muito pelo contrário, e o foco é em uma das partes, né, da metodologia, talvez até a mais importante, porque também é a primeira, que é o projeto de pesquisa. Então, para dar um panorama geral, eu queria já tirar duas definições de metodologia que normalmente as pessoas reduzem, né, a esses pontos. O primeiro é se a metodologia, afinal, é a ABNT. Não, não é. O segundo é se a metodologia é uma pesquisa bibliográfica que você só vai ter que ficar lendo milhões de livros e vai fazer o que com isso depois, né? Que muita gente fala que isso é só o teórico e tal. Metodologia também não é isso. Então, o que é a metodologia final? A metodologia é uma orientação, né? São práticas de trabalho que a gente adota com o objetivo de desgastar tanto nós mesmos quanto os nossos recursos, o mínimo possível, e de modo que a gente consiga também atingir os nossos objetivos de pesquisa. Eu diria até que minimamente terminar a pesquisa mesmo, né? Terminar a pesquisa, conseguir escrever o trabalho como um todo, fazer a pesquisa em si. Porque muita gente para no meio do caminho, porque muita gente se perde, e a razão pela qual, né, isso acontece normalmente é essa falta de planejamento. Então, o que eu intitulo a primeira boa prática é justamente esse planejar. O que a gente precisa entender é que a pesquisa, ela é fruto de alguma reflexão que você fez, independente do quanto você mexeu com a parte teórica de alguma área ou o do quanto você levantou de dados realmente e você começou a manipular os dados, tratar dados, etc. E isso advém da sua preparação para essa pesquisa. E essa preparação não inclui só o que você faz durante a pesquisa, mas inclui tudo que você conhece, né? Inclui todas as aulas que você assistiu, inclui todos os livros que você leu, e nem tudo isso vai ser usado diretamente na pesquisa, mas faz parte da sua capacidade de reflexão. Então, também faz parte da sua capacidade como pesquisador. Então, o que está faltando? Nunca falta exatamente capacidade, né? As pessoas não conseguem fazer as pesquisas, não é porque elas têm algum tipo de defeito em relação à compreensão do assunto, ou nada disso. Normalmente, só falta mesmo entender o que é preciso para executar essa pesquisa. E para você entender o que é preciso para executar essa pesquisa, você precisa deixar isso claro para você mesmo, antes de mais nada. Então, você precisa enxergar a sua pesquisa e você precisa fazer o planejamento da execução, mais ou menos como a gente faz o planejamento da execução de uma reforma. Quer dizer, se você tem uma casa que você vai transformar na sua casa ideal, que é normalmente o que se busca numa pesquisa, você vai começar um projeto grandioso, tal, aí você vai fazer a planta. Quando você fizer a planta, é que você vai começar a realmente perceber o que é necessário. Quais são os profissionais que você vai ter que contratar, quais são os materiais que você vai ter que utilizar. E aí, a depender do que você realmente pode realizar, né, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do que você tem de condição, você vai começar a escolher o que permanece e o que não permanece nesse projeto, do que você realmente vai atrás, o que realmente não pode nunca ser alterado no seu projeto e o que a gente tem uma certa mobilidade.
Então, esse planejar não é a execução da pesquisa. Ele vem antes, para você não acabar construindo uma pesquisa torta, né, uma casa torta, fazendo essa analogia, e para você, afinal de contas, conseguir concluir, né? Conseguir ter o que entregar e que seja uma coisa suficiente, tanto para você enquanto pesquisador, tanto quanto o papel da sua pesquisa na comunidade, né, científica, que vai depender, em larga medida, do nível em que você está. Então, também pensar esse planejamento pensar qual é o nível que você tem que responder, porque um trabalho de conclusão de curso da graduação não é o mesmo do que uma dissertação de mestrado, não é o mesmo que uma tese de doutorado, não é o mesmo que um artigo. E todo trabalho acadêmico demanda esse planejamento, independente do nível ou da razão pela qual você está fazendo, se é só uma divulgação ou não. Eu acho importante a gente ressaltar também, Amanda, a questão de essa primeira etapa ser uma etapa que você, no início, vai gastar um tempo, mas é algo que vai te economizar muito retrabalho e muito passo para frente, porque nessa fase do planejamento você vai ter um caminho a seguir, né? Etapas pensadas antecipadamente e ajustadas à medida que a gente quer que o trabalho siga determinado fluxo. Então, isso, no final das contas, vai gerar uma redução do prazo final, apesar da gente estar utilizando um tempo no início para planejamento. Exatamente. Apesar de que nenhuma fase de uma pesquisa pode ser vivida e feita indefinidamente, mas esse tempo que o projeto demanda a mais, né? Porque realmente todo mundo se sente desconfortável, ainda não achou seu tema, está confuso, está conversando com o orientador, isso é natural. Não vai ficar indefinidamente fazendo isso, mas é um tempo que realmente precisa ser feito, precisa ser respeitado, porque senão vai chegar lá na frente e o projeto não vai se realizar, vai estourar prazo, porque descobriu no meio do caminho que estava muito longe, né? Ou não tem o recurso, e era alguma coisa que poderia ter sido evitada, né? Então, todas essas coisas, que realmente essa é a palavra-chave, evitar retrabalho, né? O que a gente pensa em pesquisa é isso, evitar retrabalho e evitar colocar mais recurso do que a pesquisa demanda, porque ela sempre já é muito exigente, né? Até um parênteses para que todo mundo conheça, uma das primeiras coisas que os avaliadores vão fazer é exatamente verificar se no prazo, no tempo disponível, a pesquisa teve a profundidade adequada e o rendimento adequado. E como que isso vai ser avaliado se o pesquisador, o autor, não teve esse cuidado no início? É como se fosse uma receita de bolo. Você não pode começar essa receita sem saber se os ingredientes estão todos disponíveis. Eu vou ter que parar no meio da minha elaboração para buscar o recurso. Às vezes, num trabalho de mestrado, você tem 2 anos para concluir, num trabalho de graduação, você tem 1 ano, ou até menos do que isso para concluir. E se você não tem uma noção clara de quais são os passos, você não consegue medir e indicar com o mais preciso possível quanto tempo você vai gastar, por exemplo, numa coleta de dados, ou num estudo de uma área, ou numa escrita, coisas desse tipo, né? É exatamente isso. Então, é por isso que a gente separou, num primeiro momento, mais do que explicar como é que você faz esse projeto, porque ele tem, né, elementos básicos, como tem, por exemplo, a planta da casa. Você sabe que você tem que separar a parte elétrica, né? Enfim. O que a gente colocou aqui foi, na verdade, uma visão que é para você primeiro entender que uma pesquisa ela é dividida pelo menos em 2 partes, né? Uma coisa é o que você vai fazer como pesquisa, que vai ser a sua reflexão do início ao fim, que é a constante investigação, não importa se teórica ou empírica, que você vai passar o trabalho inteiro, o tempo inteiro fazendo. Disso você nunca vai se livrar. Outra coisa é o seu trabalho escrito, ele é um produto dessa sua reflexão, ele não é a reflexão em si.
O trabalho escrito, seja ele qual for, ele nunca, jamais vai responder pela pesquisa em si. Você sempre vai pesquisar mais do que você vai realmente colocar no papel. O papel é uma organização desse pensamento que está submetida a outras regras. Por exemplo, quando você escreve um artigo, você tem que ver se naquela publicação vão pedir que número de páginas, quais são os elementos básicos, o que é muito diferente de quando você está escrevendo um trabalho que é uma monografia, seja ela qual for o nível, se é graduação, mestrado ou doutorado, porque aí as demandas desse texto são outras. Então, assim, o que a professora Amanda está comentando é, por exemplo, um artigo para determinado congresso. Existem congressos, tanto nacionais quanto internacionais, que entre os itens de avaliação para aceitação ou não de um artigo está a quantidade de referência que se utiliza de trabalhos publicados em anos anteriores desse próprio evento. Ou seja, se a minha pesquisa vai ser relatada no formato de um artigo para esse congresso, eu preciso ter um olhar atento para esse item que vai ser avaliado. No entanto, na elaboração da pesquisa, eu não posso ter um olhar direcionado para determinada comunidade ou para determinada linha, porque eu vou influenciar o andamento completo da minha pesquisa. Ou seja, a nossa pesquisa ela é muito mais do que aquilo que está apresentado num texto, seja o texto final, seja um relatório de um projeto de pesquisa, ou seja um artigo que é uma fotografia bem delimitada da pesquisa que está sendo desenvolvida. Então é exatamente isso. Então, o texto ele não corresponde ao que você realmente executa, né? Então, aí na horizontal, a gente tem a execução da pesquisa e na vertical, a gente tem o que o texto escrito precisa ter. Então, de uma maneira geral, todo texto escrito precisa necessariamente ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento teórico, precisa ter um desenvolvimento empírico e precisa de uma conclusão. Isso é um geral, tá? Exceções, as regras sempre existem, mas nós estamos falando da pesquisa de uma maneira mais ampla. E como execução, você tem primeiro o projeto, o planejamento de onde você vai começar e até onde você vai, e do que você vai precisar de recurso para isso. Você vai conseguir isso com as próximas fases, que são de pesquisa exploratória, pesquisa teórica e pesquisa empírica, e uma parte que é a sua reflexão, digamos assim, autoral, né? Que são os momentos em que é uma fase que no final ela deve ser mais forte, mas que na verdade ela acontece sempre, né? A reflexão é inerente à feitura da pesquisa em si. Como o projeto ele é a descrição do que se pretende fazer, ele, em termos de trabalho escrito, aparece na introdução e na conclusão. E aí a gente começa aqui, são essas bolas amarelas, né? Onde aparece mesmo em termos de texto. O que acontece? Para ficar assim claro, por que a feitura da pesquisa não é idêntica à escrita dela? Porque, na verdade, a introdução e a conclusão são as últimas partes que você escreve. Na verdade, você escreve a introdução até por último, né? Primeiro vem o grosso do trabalho, aí você analisa tudo que você tem, escreve a conclusão e escreve a introdução. Mas para quem está lendo, esse movimento não acontece dessa forma, né? Porque a pessoa vai só a partir do que está escrito. E pensando por essa perspectiva, o que o leitor do seu trabalho vai ver? Ele vai ver na introdução o seu projeto de pesquisa e na conclusão um balanço entre o que estava previsto no projeto de pesquisa e o que a pesquisa entregou, né? Mas você não vai pensar nessa ordem. Essa é a grande diferença. Tem dois aspectos, Amanda, que eu acho fundamentais. O primeiro aspecto, para que todo mundo entenda essa diferença que a gente está fazendo entre a pesquisa e o texto, é o local de fala. A sua bagagem, a sua experiência vai fazer total interferência
no caminho que a sua pesquisa vai se delinear, vai ser conduzida. E esse local de fala, a sua formação, suas experiências, o grupo de pesquisa que você está inserido, vão influenciar diretamente na reflexão que você realiza na pesquisa. Portanto, você apresentar em detalhes cada etapa da pesquisa é cada vez mais importante para que o leitor consiga, mesmo que num formato padronizado, entender e perceber os diferentes percursos que foram conduzidos e que chegaram exatamente a essas conclusões. Qual era a expectativa da pesquisa? Quais foram os resultados obtidos e como esses resultados foram analisados? Qual é a contribuição dessa pesquisa para a área? Então, a pesquisa ela vai ser efeito de um planejamento e uma execução bem pausada, bem estabelecida, para que no final das contas seja possível ao leitor conseguir identificar e perceber qual foi o caminho elaborado e o caminho percorrido, né? Exatamente. E é importante lembrar o seguinte, né? A pesquisa científica, ela não é uma adivinhação. Então, a gente faz um projeto em cima de um cabedal que a gente já tem, muitas vezes contando com crítica de diversos colegas, de professores, com a ajuda do nosso orientador, né, quando é o caso. E é importante pensar que esse projeto, portanto, não pode engessar o desenvolvimento da pesquisa. Ele serve para você, no caminho, não se perder muito ou não gastar muito recurso à toa, né? Não perder o foco, mas se durante o desenvolvimento teórico ou o desenvolvimento empírico você lida surgem informações e dados que devem empurrar a pesquisa para outro lugar, você também deve fazer isso. Então, o projeto, ele é exatamente como a planta de uma casa quando você faz um projeto de reforma. Se você chegar, se deparar com um fato, com um elemento que justifica a mudança desse projeto, essa mudança deve sim ser feita. Então, ele é uma orientação e não um gesso de pesquisa, porque senão você está prevendo que, desde o projeto, você já sabia exatamente qual era o resultado. Então, na verdade, no fim, sua pesquisa nem precisaria ser feita, né? Se você já conhece a resposta, então você não precisa investigar nada. Sem dúvida. E esse desenvolvimento teórico, para que todo mundo entenda, é exatamente a fase onde a gente vai buscar em materiais existentes o que já foi pesquisado, quais são as definições e os conhecimentos a respeito das áreas que a gente está estudando e como essas informações estão apresentadas e estão disponíveis, né? Então, e a gente tem também a pesquisa exploratória. O que é a pesquisa exploratória? A gente até poderia colocar o projeto com a pesquisa exploratória, mas ela é um pouco difícil, porque é um momento em que você vai buscar informações da categoria que você bem entender, mas normalmente são informações teóricas, né? Que é para você entender quais são os limites do seu projeto, né? É onde você vai entender quais são as condições que ele vai ter em termos de relevância, se você realmente consegue executar, se está suficiente. É a primeira vez que você vai pensar nisso seriamente. Então, é mais uma fase meio que de indeterminação, mas que é necessário passar por ela até para o próprio pesquisador se ambientar com essa pesquisa, né? Porque não é porque a gente tem vontade de pesquisar alguma coisa que é tudo muito fácil e tudo muito familiar. Muitas vezes, na maior parte dos casos, a gente se depara com alguns problemas, com alguns conceitos que a gente não viu antes, então a gente precisa entender como é que isso funciona. Agora, em termos escritos, essa pesquisa, essa fase, ela aparece praticamente só na introdução, que é o momento em que você vai explicar justamente o que o professor Daniel falou antes, esse percurso. Olha, no início, né, eu estava aqui nesse lugar, pensava dessa forma, e aí, com o desenvolvimento da pesquisa exploratória, eu consegui delimitar de forma que meu projeto, minha pesquisa ficou aqui. Lembrando que o que a gente está falando sobre relevância e principalmente sobre delimitação
é porque todas as pesquisas têm um tempo que vai do dia onde você começou essa pesquisa até o dia que você tem que entregar um documento, um relatório, ou que a sua bolsa concluiu, ou que o seu projeto concluiu. Portanto, algo que a gente vai utilizar muito num projeto de pesquisa é exatamente esse tempo, porque se ele escapa, ou seja, se a gente se empolga numa leitura e começa a pegar uma linha diferente de trabalho, o que vai acontecer é um retrabalho e um monte de ajuste sendo necessário para você costurar um trabalho que tenha início, meio e fim. Então, a nossa discussão aqui hoje é principalmente preocupado com algo que, se é um trabalho de dissertação, tem 2 anos. Se é um trabalho de graduação, tem 1 ano. Se é um trabalho de doutorado, tem 4 anos. Mas em qualquer nível de projeto de pesquisa, seja num projeto contínuo, onde você vai ter relatórios anuais ou bianuais para poder entregar, você tem um limitador de tempo, que é exatamente o marco onde você precisa apresentar todas essas etapas que a gente está comentando, sendo criterioso, rigoroso e tendo início, meio e fim muito bem pensados. Você pode, numa pesquisa exploratória, identificar um novo caminho possível. Não quer dizer que, nesse momento, você vai mudar o foco do seu trabalho e direcionar para lá, se esse novo caminho possível não for promissor e, principalmente, passível de execução durante o tempo que você dispõe. Senão você pode correr alguns riscos bastante complexos, inclusive. Exatamente isso. Então, passando para a parte da pesquisa teórica e empírica, que elas dizem respeito especificamente, é isso que significa aqui, né, a bolinha azul, elas são realmente diretamente aquilo que você vai escrever tanto no desenvolvimento teórico quanto no desenvolvimento empírico. E aqui eu queria fazer um pequeno adendo, porque não existe, na verdade, isso é um outro mito, esse descolamento entre o desenvolvimento teórico e o desenvolvimento empírico. Eles são movimentos que acontecem ao mesmo tempo numa investigação, porque é como se eles fossem reguladores um do outro, né? Porque não existe essa coisa de dado completamente descolado de um olhar teórico, assim como não existe você colocar a teoria em cima de qualquer dado e do jeito que você quer, acabou. Porque senão a gente vai justamente incorrer no erro de produzir resultados que já eram esperados, mesmo que a gente se depare com outras coisas, com outras verdades, digamos assim, né? Porque o que a gente está procurando é esclarecer, é chegar o mais próximo possível da realidade. Se eu não fizer esse movimento entre o desenvolvimento teórico e o desenvolvimento empírico, o que acaba acontecendo é o enviesamento da pesquisa, né? E isso não pode acontecer de jeito nenhum. E a pesquisa teórica e a pesquisa empírica, elas vão ter uma pequena reflexão sobre elas na introdução, porque na introdução, em termos de texto escrito, você explica como você estruturou, mas você não coloca tudo isso no texto da introdução, né? O texto de pesquisa empírica e teórica vai dentro dos seus respectivos desenvolvimentos na parte do trabalho escrito aqui, né? Lembrando que a evolução da teoria acontece, em geral, por experimentação, por teste, por análise de contexto, análise cruzando conceitos de uma área com de outra, de uma sub-área com da outra sub-área. Portanto, é bem comum as pessoas dissociarem, separarem essas duas linhas, mas elas precisam, de fato, andar juntas e é preciso que, ao ler um novo texto, a gente tenha claro onde que esse texto vai ser encaixado no meu projeto de pesquisa, no seu projeto de pesquisa, mas também qual é o impacto teórico, qual é o impacto para aquela área específica que você está pesquisando naquela sublinha. Exatamente. E, finalmente, a gente tem a reflexão, né? Aquela parte mais autoral, né? Digamos assim. Isso aparece ao final do trabalho, em uma grande parte dos casos, começa no final do texto escrito, em que se fala da parte empírica, porque você normalmente apresenta uma interpretação, né, dos dados, e você faz essa interpretação justamente considerando
também o que você desenvolveu, o que você levantou teoricamente, mas aí já é uma articulação que você, como pesquisador, está propondo, né? Em menor ou maior medida, a depender do nível do seu trabalho. De novo, se é graduação, se é dissertação de mestrado ou se é uma tese de doutorado. Quanto mais alto o nível, mais autoral isso deve ser. E a conclusão, porque é na conclusão que você vai apresentar o balanço, né, lá do projeto, é na conclusão que você vai ter que pensar todos os desafios que você encontrou no desenvolvimento da sua pesquisa, é também na conclusão que você vai fazer digamos, o arremate, né, do seu percurso todo, inclusive da pesquisa teórica em relação à sua pesquisa empírica. Então, é o momento em que você é que faz a articulação de todo o conteúdo do seu trabalho. Né? Tanto é que, na conclusão, a gente tem uma regra que não podem ser inseridas novas referências, novos dados, nada novo. Tudo que é novo na conclusão necessariamente está saindo da maneira como você está construindo ou pensando todo o conteúdo que já foi lido no trabalho, né? E essa reflexão, ela também é muito parte, portanto, do desenvolvimento empírico, né, e do teórico. Não quer dizer que esteja restrita a essas partes do texto escrito, porque vai aparecer de verdade nas conclusões das interpretações. Mas você já, com certeza, quando estiver nesse momento do trabalho, já vai começar, ou estiver escrevendo, você vai se sentir movido por isso, por essa necessidade de fazer relações que você está enxergando a partir do conteúdo que você já tem, seja esse conteúdo textos que você leu, seja esse conteúdo produtos de debates que você teve, seja esse conteúdo os dados que você levantou para a sua pesquisa. Eu acho que 2 pontos são importantes aqui. O primeiro dos pontos é que durante essa apresentação toda, a gente está falando sobre você, a gente está falando sobre o autor da pesquisa, e pode ser um indivíduo, pode ser uma dupla, um grupo, onde algumas instituições aceitam que o trabalho seja desenvolvido por um grupo de alunos, mas também pode ser um grupo de pesquisa. Essa reflexão, essa conclusão, ela é resultado do local e da convivência que você teve durante a execução da pesquisa. Portanto, a leitura de um texto de determinado grupo de pesquisa, de determinada região e linha teórica, vai influenciar diretamente na sua reflexão, e a sua conclusão ela precisa refletir de forma muito clara qual foi o caminho percorrido em relação às escolhas, em relação a revisitar cada uma das etapas e realizar uma análise crítica do tipo qual foi a contribuição da sua pesquisa. Então, após planejar desta forma, tendo esta experiência, realizar o estudo com esse caminho, qual foi o resultado obtido? E qual é a contribuição além do resultado obtido? Porque simplesmente apresentar o resultado é algo muito pontual. A reflexão em cima desse resultado é uma conclusão, é uma consideração final do seu projeto bastante relevante e que, por exemplo, uma outra pessoa, um outro grupo de pesquisa pode discordar ou pode acrescentar pontos de vista e referenciais e análises diferenciadas em relação ao trabalho que você realizou. O mesmo tema, diversas vezes as mesmas escolhas, mas resultados um pouco diferentes e uma reflexão diferente. Quando a gente fala sobre, por exemplo, trabalhos multidisciplinares, você tem pessoas de uma área olhando com um determinado foco, com uma determinada lupa, com uma determinada bagagem, pessoas de uma outra área olhando para exatamente o mesmo conteúdo, a mesma pesquisa, o mesmo percurso, com um outro olhar, e, na verdade, isso vai fazer com que essa pesquisa seja ainda mais rica, porque a reflexão dela vai ter ainda mais qualidade e ainda mais elementos para serem discutidos. Claro, uma pesquisa direcionada a uma área específica, a evolução de uma área específica também tem seu valor e é muito grande, principalmente quando você inclui pesquisadores e profissionais
que conseguem adicionar esse olhar diferente e esse olhar de uma reflexão que vai incentivar novos estudos, que vai, de fato, tirar conclusões e não apenas apresentar dados do tipo 60% das pessoas eram de tal região e 40% eram de outra região. Mas entender qual é a representatividade desses 60% e de 40% para aquele estudo específico e quais são as conclusões dessa pesquisa que foi realizada, né? É exatamente isso. E é por isso que, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é, portanto, a pesquisa, né? Que acho que foi o nosso objetivo geral. Entender que metodologia não é uma chatice, uma pegação no pé. Metodologia é, na verdade, a gente conseguir fazer um planejamento e criar estratégias de execução dessa pesquisa, de modo que a gente não se perca em cronograma, mais do que já é o natural, né? Que a gente não utilize mais recursos do que o necessário, porque muitas vezes nós estamos falando de verba pública ou do nosso próprio dinheiro, né? E para que a gente não tenha muito retrabalho, porque é claro que existe esse papel de revisitar, mas isso não significa retrabalho, isso significa uma evolução do seu trabalho, que é bem diferente, né? Saber que a gente vai revisitar para evoluir o trabalho é uma coisa. O que a gente evita com a metodologia e principalmente com um projeto bem feito é retrabalho. E essa é a meta, né? É não ter problemas com retrabalho e gasto excessivo de recurso, mesmo que o recurso aí em questão sejamos nós mesmos, né? A nossa capacidade de, né, sempre estar lá voltado para o trabalho, e esse tempo é precioso, ele é desgastante e, portanto, a gente precisa fazer o melhor possível e o mais rápido possível também. Exatamente. Revisitar é pegar o que foi já realizado e olhar do final para trás para relatar e refletir sobre esse caminho que foi realizado. Então, vamos só fazer um resumo sobre o que a gente discutiu aqui hoje. Nesse vídeo, a gente discutiu a questão de projeto, de pesquisa, e conversou um pouco sobre o que é metodologia de pesquisa. Não é seguir regras da BNT, não é realizar uma pesquisa bibliográfica puramente, mas é principalmente planejar as atividades e utilizar de determinados padrões para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos no tempo que a gente tem disponível e com os recursos que a gente tem disponíveis. A primeira boa prática é planejar e, portanto, ao estabelecer uma primeira ordem, uma primeira sequência de passos, a gente vai certamente melhorar a expectativa de prazo e de caminho e de resultados a serem alcançados com a nossa pesquisa. Óbvio que não significa, a gente está aqui ressaltando que não significa que ao planejar a gente não possa fazer ajustes, mas a gente precisa dizer que, ao planejar, você sabe o impacto do ajuste na sua pesquisa, de modo que essa pesquisa alcance a conclusão. Ela precisa ser finalizada no prazo que você tem disponível, com os recursos que você tem disponíveis. E, portanto, você, em determinadas etapas da pesquisa, vai ter foco em diferentes sessões, em diferentes partes, e você precisa, de fato, ter essa noção, porque é muito comum, na seleção do mestrado, por exemplo, a gente receber projeto onde é apresentado muito mais uma reflexão do que, de fato, uma proposta de projeto que pode ser executada no prazo, que pode ser realizada a contento, com resultados interessantes, com contribuição para a sociedade, com contribuição para a área de pesquisa naquele prazo que está sendo determinado. E, óbvio, eu estou comentando aqui sobre a questão de tempo e de prazo, mas a profundidade teórica, a análise empírica, a pesquisa exploratória que vai ser realizada, ela precisa ter um balanceamento, que a gente tem um vídeo sobre esse balanceamento,
que é exatamente você não ter o gasto de 80% do seu tempo realizando o desenvolvimento teórico. Isso vai incorrer num tipo específico de pesquisa que a gente vai discutir numa outra oportunidade. É isso, Amanda? Suas considerações para a gente poder terminar esse vídeo de hoje. Não, acho que está ótimo, é isso mesmo. Né? Fazer primeiro essa divisão entre as fases da pesquisa, entender que o projeto é a primeira e é muitíssimo importante mesmo, porque sem um bom projeto, a sua pesquisa certamente vai degringolar, e entender que essas fases da pesquisa não equivalem ao que você vai escrever no final. São duas partes distintas, duas execuções distintas, elas andam juntas, né, em alguns momentos, mas isso não é necessariamente verdade o tempo todo. Então, é preciso entender que são dois movimentos descolados. Sabendo isso, já é um bom caminho andado. Sem dúvida. Agradecer, então, a professora Amanda, agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo aqui hoje sobre o projeto e sobre algumas vertentes da pesquisa, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.